Para quem não me conhece ainda, eu sou Rita Oliveira, fundadora e coordenadora do GIB. A gente vai falar hoje sobre as eleições e as mudanças climáticas, né? E eu sei que as pessoas estão mais acostumadas em ver o embate ao invés do debate, principalmente nessa última eleição. A gente está vendo muito isso, até uma falta de respeito com os eleitores. E para quem não conhece o GIB ainda, é um grupo de conscientização cívico-política. A gente gosta de falar sobre vários assuntos inerentes à sociedade e debater ideias, porque a gente entende que esse é o ativismo mais difícil que tem para ser feito, mas é necessário para que a gente possa mudar a sociedade, né, de uma forma positiva. Eu vou fazer essa live junto com a outra coordenadora, a Cris. Ela talvez demore um pouquinho para entrar. E o nosso convidado é o Elton Cunha, acho que é a terceira live que ele faz com a gente. Ele é especialista em defesa civil e a gente vai bater um papo bem gostoso com ele. Tá bom? Eu vou chamá-lo agora, para não perder muito tempo. Vamos ver se está tudo certo. Opa! Logo de primeiro. Oi, eu não estou te vendo. Eu estou vendo o cenário, agora sim. Eu estava dando boa noite para a Cleonice. Quem sabe ela faz uma live com a gente também, né? Claro, claro. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. A imagem só está um pouco tremida, mas deve ser problemas de conexão mesmo. Professora Cleonice, dá 10 pessoas, não dá uma meia Cleonice. Olha, mais uma colaboradora, quem sabe, né? Ah, com certeza, ela é guerreira. Gente, A professora eu Cleonice. sei que eu estou em falta com você, porque você me deu um monte de contato para fazer live, só que assim, eu estou numa correria tão grande, Elton, que assim, é por amor mesmo ao que eu acredito que é esse tipo de ativismo que eu estou fazendo live, mas assim, eu confesso que eu estou um bagaço de tão cansada, mas assim, eu gosto de falar para o público, eu gosto desse ativismo, e eu passei por um outro ativismo, que hoje em dia eu tenho até vergonha, né, porque eu fiz parte disso, mas eu cheguei à conclusão que o melhor ativismo é esse que você esclarece as coisas sem você ficar jogando um grupo contra o outro. E é esse o objetivo do GIB, sabe? Esclarecer, debater ideias, sem ficar dividindo, polarizando. Eu acredito muito nisso, de coração. É que eu sigo eu sigo meus ideais, né? Da defesa civil. Eu sempre segui. Eu, quando eu fui diretor de defesa civil no município de Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina, eu passei por 4 prefeitos, né, diferentes, de 4 partidos diferentes. Então eu sempre mantive aquele fundamento da defesa civil, que é o mesmo fundamento da Cruz Vermelha, né? Humanidade, neutralidade e imparcialidade, fazendo o seu trabalho. Porque se você não segue esse mantra, se você não segue essas diretrizes que é de qualquer defesa civil no mundo, então você Sim, não está falando de defesa civil, né? Você não é um profissional de proteção e defesa civil. Então você tem que seguir isso. Se eu for daqui para a Alemanha, daqui para os Estados Unidos, para o México, para o Uruguai, Argentina, Bolívia, Portugal, Espanha, Inglaterra, Oriente Médio, é tudo igual. Humanidade, imparcialidade e neutralidade. Então não tem isso de ter partido A, partido B, ideologia A, ideologia B, religião A, religião B. Então a gente tem que ser imparcial, neutro, né? E prezar pelas vidas. Esse é o nosso trabalho. Defesa civil é isso, né? Lidar com pessoas. pena que nem todo mundo pensa assim, né? Principalmente na política. As pessoas estão muito interessadas, isso no caso dos políticos, em permanecer no poder, em dividir a população, né? E continuar lá no seu cantinho, enganando a população. Então, vamos lá. Eu, para não perder muito tempo, porque eu sei que você deve estar cheio de coisa para fazer, e a Cris ainda não pediu para entrar, eu vou fazer a primeira pergunta, que é um textinho meio compridinho, parece uma Bíblia, né, essa pergunta aqui.
Então vamos lá. Você acha que a tragédia no Rio Grande do Sul mudou ou mudará a forma da gestão pública em prol de uma cidade mais preparada para as mudanças climáticas? Sinceramente, no atual contexto, não. Porque existem diversos motivos, muitas variáveis nesse sentido. Uma delas é a nossa cultura. A gente, a gente fica muito afetado num desastre, principalmente num desastre dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Só que vem depois a síndrome do céu azul, né? Que depois que passa, as pessoas ainda estão muito atreladas com desastres por motivos naturais e não sendo consequências de ações humanas. E isso ainda está muito enraizado na população e principalmente na classe política. Até entre nossos próprios colegas de defesa civil já vi essa frase. Então, os desastres não são naturais, é um tema recente de 2019, 2018 para ser mais exato, né, que foi uma campanha mundial que depois a ONU se convenceu que ela estava errada, né, principalmente na questão do Covid-19. Aí ela começou a fazer campanha dizendo que desastres não são naturais. E até chegar aqui no Brasil, você sabe, né, as coisas chegam de forma tardia. E essa quebra de paradigmas é muito difícil aqui. É questões culturais, principalmente, né? As pessoas não leem, o brasileiro lê muito pouco, né? Acredita em teoria de conspiração, não questionam, e quando questionam, para atacar a pessoa, e não o cargo, não a função, né? Eu sempre digo, eu nunca critico a pessoa, eu sempre critico o cargo, sempre critico as ações desse cargo, porque é um cargo público, né? É cargo pago pelo dinheiro dos nossos impostos. Então, as pessoas que estão embutidas no cargo público, elas têm uma responsabilidade e elas têm que prestar conta, sim. Eu fazia isso, às vezes de forma até dolorida, mas fazia porque senão eu me tornaria hipócrita no que eu penso, né? Então, é importante a gente achar. Tem outras questões, por exemplo, também. Por que muitas vezes não muda? Simples. Me diga um político que foi preso, ou um gestor privado que foi e condenado, né? Por Sim. questões de desastre, por startar um desastre. É muito raro, você não vê notícias, não vê uma ação da justiça. Por isso que também sempre digo que injustiça causa desastres. Porque se não há uma justiça Com certeza. plena para a população, para mostrar para a população, pô, aqui tem lei, né? Só que, infelizmente, pessoas em cargo de gestor público não são responsabilizados, não são presos, não são caçados por causa disso. Quantas pessoas precisam morrer ainda para ter a justiça olhar isso como uma responsabilidade vital para a nossa nação? Né? Então a gente tem diversos casos, Brumadinho, Mariana, que agora parece que eles estavam tentando entrar num acordo lá no Reino Unido. Também tem a Botkiss, né? Sim, Que ainda está nesse imbróglio. Olha só quanto tempo a Botkiss. é Então, verdade. teve outros desastres. Então, falta isso, falta responsabilização, julgamento e condenação dos responsáveis, porque esse trabalho ele é um trabalho muito sério, né? Não pode ser feito de qualquer forma e não pode ser feito por qualquer pessoa. Tem que ter uma formação técnica sólida, tem que ter responsabilidade e saber aonde está chegando. Então, assim, já começa por falta de justiça, a falta de cultura, né? Não há um investimento maciço em gestão de riscos. Coisas muito específicas que não se conectam uma com a outra. Por exemplo, agora está uma onda dos municípios fazer o PNRR, né, o Plano Municipal de Redução de Riscos. Tá, já foi feito algumas vezes, muitos municípios fizeram isso algumas vezes, e adivinha o que aconteceu? Botaram o plano dentro da gaveta e pronto.
Então, assim, não há uma fiscalização para ver se está cumprindo essas metas, não há um processo de gestão que determina prazos e conclusão desse projeto. É um dinheiro também gasto, que é pago pelos pagadores de impostos, que é subutilizado e hoje é praticamente jogado fora. Então, se a gente pensar num contexto todo, eu posso dar uma dissertação aqui para você, mas resumindo muitas coisas, é isso. Então, não vai mudar assim. Os incêndios, o Brasil está queimando mais da metade do território brasileiro, está queimando, Tá assustador. ou está tá assustador. Ah, e ainda são ações tímidas, sabe? Tem que ter investimento maciço. Então tem que ter uma quebra de paradigmas. Socar a mesa e dizer, parou agora, chega. Então, focar nisso. O Brasil perde muito com o desastre. A população, os órgãos públicos perdem muito com o desastre, porque é uma cadeia de consequências, né? A ação e reação. Então, se eu perco, o empresário perde por causa dos desastres, o funcionário perde porque não é mandado embora, porque os salários atrasam, os fornecedores perdem, os tributos que compete A arrecadação, cai a a arrecadação, né? arrecadação cai. Então, os serviços públicos também já caem, né? Então, há um colapso generalizado. Então, se vai mudar, eu não quero ser pessimista, longe de mim. Eu todo dia tomo aquela dose de esperança, né? Porque senão eu já tinha desistido da minha profissão. Então, a gente precisa ter consciência da autocrítica, né? Não só profissionais da defesa civil, prefeitos, governadores, presidentes. Não é só um presidente, ou o presidente que está no poder agora. Isso aí é histórico. Né? Sim. Isso é histórico. Então, assim, enquanto não houver justiça, não vai haver mudança, basicamente. A população também tem que ajudar, né? Tem que colaborar, né? O conjunto da obra. Não adianta só responsabilizar o poder público. Eu acho que nós, como cidadãos, a gente tem que cobrar, a gente tem que exercer a cidadania. Temos que exercer a cidadania, com certeza. Nós temos uma corresponsabilidade aos desastres. Mas me diga uma coisa, como é que vamos colocar num contexto mais específico? Aquela comunidade, aquela favela, aquela comunidade que se encontra à margem do, à margem da sociedade, à margem dos serviços públicos. Existe um diagrama que é a pirâmide de Marshall. Né? Ela vai gradativamente se colocando nas necessidades básicas, fisiológicas, enfim, uma série de necessidades. Então a pessoa ela tem que pensar, pô, tem que trabalhar para pagar as contas, para pagar não sei o quê, para dar comida para minha criança. Ela não vai pensar, primeiro que ela já está à margem da sociedade, né? Ela está num terreno de invasão, porque ela não tem condições financeiras, não existe uma política pública de habitação, né? A justiça também não ajuda. Então, assim, são consequências de outras políticas públicas que acabam culminando na própria política pública de proteção e defesa civil. Então, assim, a população é corresponsável? Sim, mas a gente tem que olhar todo o quadro, olhar todo o tabuleiro nesse Sim, sentido. é o conjunto da obra. Existe políticas públicas de prevenção? Existe timidamente no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, algo de prevenção. Mas as pessoas não querem saber como funciona um decreto de emergência, como funciona. Elas precisam saber qual é a parte delas na prevenção, qual é a parte delas na responsabilidade, na responsabilização e também depois do desastre. Entendeu? É isso que as pessoas precisam saber. A parte técnica, deixe com os técnicos. Mas é a mesma coisa, você compra um robozinho daquele de aspirador de pó, você não quer saber como funciona, você quer que funcione. Né? Então, a gente tem que olhar, a gente não pode ser tão crítico assim com a população, porque a gente não faz a lição de casa com outras políticas públicas. E tudo isso, depois do desastre, culmina com a Código da Defesa Civil, afunila na Defesa Civil. Então, se a gente não tem habitação, saúde, educação,
segurança pública de uma forma consistente, apesar que Santa Catarina é o estado com a melhor segurança pública do Brasil, mas mesmo assim, né? Imagine se o que aconteceu no Rio Grande do Sul acontecesse aqui em Santa Catarina, ia entrar em colapso da mesma forma, né? Apesar que Santa Catarina tem uma estrutura um pouco melhor que outros estados, mas eu sempre coloco minha régua não dentro do Brasil, porque a gente ainda está engatinhando sobre proteção e defesa civil. Pelo contrário, não devia nem ser mais defesa civil, e sim proteção civil. Mudar esse conceito. Se você não consegue mudar o conceito, você não consegue mudar a sua visão, o seu olhar perante a gestão do que você está fazendo. Então, se a gente mal faz gestão de riscos, quiçá gestão de desastres, né? Então, não vai mudar muita coisa se não houver uma quebra de paradigmas, né? Espero que os gestores, né, tanto o federal, o senhor secretário federal, os senhores secretários municipais e estaduais, vejam essa live, porque assim, ó, é um apelo, não, é um apelo para mudança, porque a gente está numa zona de conforto, é muito confortável, tá? Né? Outro dia, só para você ter uma ideia, já estou emendando aqui, eu conversei com um colega meu, porque eu vi um edital de concurso público para agente de defesa civil, e na descrição do edital estava lá só serviços bombeiris. Então, assim, para um pouco, defesa civil não é bombeiro, né? Não é bombeiro. Defesa civil faz gestão de riscos e gestão de desastres. É resposta. Mas qual é a resposta da defesa civil? É lá ser herói? Não. É gerir o SCI, o SCO, né? Coordenar a logística humanitária, as estruturas, voluntários, tem muita coisa para ser feita. Apesar dos bombeiros, se não me engano, no artigo 144 da Constituição Federal, dizer que defesa civil é a ação de bombeiro, principalmente na questão da resposta, porque eles atuam muito na resposta, mas no artigo 21, né, esclarece que é competência do Estado, da União, planejar ações de defesa permanente de calamidade pública. Então, assim, a gente tem que separar, são missões muito próximas, mas são realmente missões diferentes. E assim, enquanto a gente não profissionalizar a defesa civil, profissionalizar com pessoas capacitadas, não digo só apenas a capacitação dos cursos livres que os estados e o governo federal oferecem, mas a gente tem que ter academia dentro. Tem curso técnico de defesa civil, né, que é 1 ano e meio. Para formar um técnico de defesa civil, 1 ano e meio. Aí tem o pessoal de pós-graduação, né, que são as especializações, o mestrado, se não me engano, só tem 4 mestrados em gestão de desastres, de riscos de desastres no Brasil, e um doutorado só. Olha que absurdo. E quando essas pessoas são formadas, não tem um mercado de trabalho para elas dentro dos municípios, estados, do governo federal, porque não tem concurso público. Não tem. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, eu defendo a minha profissão no sentido, não, como eu falei, não sou contra bombeiro, tenho ótimos amigos dentro dos bombeiros, dos militares, são ótimas pessoas, eu tenho uma aproximação muito grande, mas a gente está na hora de a gente dar um passo adiante e buscar a profissionalização da defesa civil também, que é uma consequência do que tudo que está acontecendo também. A falta da profissionalização é uma das consequências do que a gente está vendo, da falta de gestão de riscos e desastres no Brasil. Você falou uma coisa certa, né? Um ponto que você tocou, que eu sempre falo, o problema do Brasil é a falta de educação. Nós não temos educação decente. Então, daí vai um efeito dominó, vai tudo degringolando, não é? E é isso. Você também falou dos incêndios, é uma coisa que tá mexendo muito comigo, que além de prejudicar o ser humano, de um modo geral, ainda acaba com os animais, acaba com a fauna e com a flora. Isso é uma coisa que vai impactar muito lá na frente. Mas, enfim, isso seria um assunto para uma outra live, né? Agora, eu vou deixar a pergunta.
Ah, Você acha que vai impactar ou já está impactando? já está impactando, mas assim, está começando, na verdade, né? É, A, mas vai ser a muito pior lá na frente. Eu pensei febre que eu não fosse amarela, ver isso. Eu pensei que eu, com 57 anos, não fosse ver, só que o processo foi muito acelerado agora. Então, eu já estou vendo o que era para acontecer daqui a 20, 30, 40 anos. Houve uma não, tá, aceleração muito grande, entendeu? é uma Então, aceleração. Infelizmente, eu também estou assustado. Né? Eu sempre converso com o Dr. Marcos, eu não consigo falar o sobrenome dele. Dr. Marcos é um dos únicos 20 doutores em desastres no Brasil. Ele é lá do Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele trabalha muito com a questão climatológica. É uma dica que também dou, além da professora Cleonice, o Dr. Marcos. E ele fala ele dá os cenários assim assustadores. E muitos dos cenários que ele está explanando está acontecendo nesse exato momento em alguma parte do mundo e aqui no Brasil. Então, a internet nos dá essa informação em tempo real. sim. Então, isso, isso é assustador, entendeu? Mesmo eu sendo profissional da área, eu me assusto muito porque tá vindo com uma velocidade extremamente grande e ainda tem pessoas achando que mudanças climáticas, alterações climáticas é coisa fictícia, é coisa de maluco, coisa de esquerda, enfim. É, E é, não é. é muita narrativa idiota. Bom, vou deixar a pergunta número 2 para a Cris. A Cris é coordenadora do GIB, para quem não conhece, o Elton já conhece, já fez outras lives, ela participou. Então, Cris, a pergunta número 2 é sua. Boa noite, Elton. Consegui entrar já no meio, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Na sua opinião, por que não estamos vendo candidatos falando sobre crise climática? A gente Bom, sabe a resposta, mas é bom enfatizar, né? Ouvi de um profissional, né? vocês me botam a escada, né? Mas vamos lá. Estou aqui para dar a cara para você. Como falei, como falei anteriormente, se acontecer um desastre por omissão no Brasil, ninguém é responsabilizado. Né? Já começa nessa premissa. Então, muitos legisladores não, gestores municipais, prefeitos, só colocam uma pessoa na Defesa Civil para cumprir papel, cumprir a Lei 12.608, a lei federal. Mas na hora H, lá na hora, eles vêm pedir socorro para o Estado ou para o governo federal. Aí eu tenho que advogar pelos estados, né? Tanto os estados como o governo federal eles cumprem o papel de complementar as ações de gestão de riscos e gestão de desastres dentro do município. Por quê? Porque tem um pacto federativo, que são interindependentes, município, estado e governo federal, não podem se intrometer dentro das suas respectivas áreas, né? Então assim, muitos municípios vão empurrando com a barriga e deixando só um lá, um funcionário, enfim, para aí quando acontece a coisa, aí vem pedir socorro para tudo pro estado, entendeu? E isso o município também tem a sua responsabilidade. Então, eu já vi, tá? Operador, nada contra, né, os outros profissionais, mas operador de máquina de retroescavadeira, sendo coordenador de defesa civil, teve uma pessoa que estava acumulando 3 cargos, secretário não sei do que, secretário de turismo, secretário de administração e coordenador de defesa civil. Então você acha que ele vai fazer algum trabalho de defesa civil? Não vai. É claro Isso que aí não. e assim, como falei, a gente precisa profissionalizar as pessoas. Então, é, eu fiz uma pesquisa rápida, assim, informal, né? Não chegou a ter uma metodologia ou base científica dos candidatos a prefeitos aqui no estado de Santa Catarina. É fácil, qualquer um pode pegar os seus planos de governo no site do Tribunal Eleitoral, né? Então, raramente encontrei candidatos dos seus planos de governo incluía a defesa civil. Muito aí desse pequeno universo de candidatos que incluíram nos seus planos de governo de defesa civil,
mais da metade não sabe nem do que estão falando, do que é a Defesa Civil. Então, assim, não sabem realmente qual é a missão da Defesa Civil. Acho que é só para socorrer as pessoas quando acontece alguma coisa. E não é. Não é. Isso é assustador. O projeto ELOS, que é um projeto que o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas em Desastres, do governo federal, lá em São José dos Campos, São Paulo, fez, projeto ELOS todo o Brasil, um levantamento das defesas civis, já alertava o governo federal da precariedade das defesas civis municipais. Então, defesa civil que não tinha nem dinheiro para comprar papel higiênico. Então, como é que vai cuidar de uma cidade? Então, não tem nem computador, né? Enfim, assim, são absurdos. Só que a população não cobra isso. Os vereadores, o papel dos vereadores é fiscalizar, mas não. Muitos vereadores ignoram a própria defesa civil dentro do seu município, né? Isso chega a ser desrespeitoso, não só com o profissional que está lá, mas com a própria população. Eu mesmo tive que usar meu carro por muitos anos, eu pagando a gasolina no meu próprio carro para cumprir a minha missão dentro da Defesa Civil Municipal. Então, assim, para ver o absurdo que era, entendeu? Então, resgatar pessoas, fazer levantamentos de áreas que foram afetadas por desastres. Muitos coordenadores municipais têm que fazer das tripas coração. Vocês não têm noção a energia que é gasta pelos esses profissionais de defesa civil municipal para cumprir o seu papel. Muitos ali, a grande maioria, faz por amor mesmo, amor à profissão. Só que há um desrespeito muito grande entre as autoridades municipais, estaduais e federais quanto a isso. Então, porque o desastre acontece no município. E os municípios são os mais carentes nesse sentido. De falta de recursos, falta de capacitação técnica, formação técnica, né? Não só capacitação, porque muitos fazem os cursos de capacitação, mas se você perguntar para eles, o que você estudou, eles não sabem, porque é ali no automático, entendeu? Tem que ter uma formação sólida, acadêmica sólida, nesse sentido. Então, eu digo porque a educação é transformadora. E muitos só querem pegar o certificado lá e colocar na parede. Olha, eu sou tal coisa. Mas se você olhar se a pessoa sabe ou não sabe, não vai saber, entendeu? Mas, então, assim, o mais assustador é que quando chega numa hora de desastre, ou na hora da comoção, a primeira coisa que se faz é botar o coletinho laranja e ir para as coletivas de imprensa, né? Aí nessa hora todo mundo é o grande amante da defesa civil, né? Tá todo mundo de coletinho laranja lá, né? Aí acontece outro desastre, que é o desastre da informação. A falta de informação concreta, informações concisas, é horrível, né? E digo mais, né? Todo mundo nessa hora quer ser herói, mas a gente tem que lembrar que os agentes da Defesa Civil, acima de tudo, têm que ser profissionais, né? Temos não heróis, né? A gente deixa para os bombeiros, né? E tem um amigo meu que sempre diz, é um subtenente dos bombeiros militares, sempre falou para mim, né? Que a Defesa Civil é a última a molhar o pé, né? Justamente porque ela faz a gestão. E muitos não têm esse pensamento, essa conduta, isso no Brasil todo. Então, se você começar a olhar as defesas civis municipais, até outros estados, é uma zona geral, cada um faz de qualquer jeito, da forma que acha que mas, no fim das contas, são interpretações errôneas que vão refletir para quem? Sempre para a população. Então, a gente não tem uma doutrina coesa. Então, eu faço, dentro de um município, eu faço defesa civil, o outro faz de outra forma,
Então, isso é a população que não sabe qual é a missão da Defesa Civil. E também os políticos não sabem qual é a missão da Defesa Civil. Né? E a gente fica se humilhando, pegar lá a panelinha para conseguir recursos para comprar coisas básicas que deveriam ter na Defesa Civil Municipal. Então, assim, eu tiro o chapéu para os coordenadores municipais, né? Porque, olha, não é só um trabalho, uma missão, né? Parece que eles querem ir para o céu mesmo. Então, os políticos, a maioria deles, não digo todos, porque muitos políticos, inclusive nessa época de eleição, me procuraram. Candidatas a prefeitas, candidatos a prefeitos. Eu acho que em torno de uns 30 candidatos a prefeitos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e de algumas partes do Brasil me procuraram. E sempre tentei colaborar de alguma forma positiva para eles entenderem a profundidade da Defesa Civil, entenderem qual é a real missão, né? Porque do jeito que está, as coisas tendem a piorar. E os desastres estão cada vez mais intensos, os desastres estão impactando cada vez mais as pessoas, se perde muito dinheiro com desastre, vidas são perdidas, né? Sonhos, casas, educação são perdidos porque a inoperância. E tem um amigo meu do Rio de Janeiro, Marcos Cruvelo, um abraço, Marcos Cruvelo, sempre fala que o desastre começa no gabinete político. Então a gente tem, assim como tem o Ricardo Giovernardi, um grande parceiro meu lá de Minas Gerais, é um dos melhores profissionais de gestão de riscos do Brasil, né, junto com a doutora Lisiane, lá da Global Intel Brasil, sempre falo que a omissão é crime. Então, uma das razões de tudo é a omissão e prevaricação dos desastres, né? E estamos lá, a professora Cleonice, lutando pela essa profissionalização, a gente fazendo tripas coração, mas a gente se sente muito sozinho, porque poucas pessoas dão cara a bater para defender a sua própria profissão, né? E eu bato de frente mesmo, né? Eu tem consequências negativas? Também tem consequências, mas se a gente não defender nossa própria profissão, quem vai? Não é os outros que vão defender. Então a gente tem que mostrar para os prefeitos, mostrar para os vereadores, mostrar para a classe política a importância e a profundidade da relação da defesa civil, comunidade e setor público, e setor privado. Então, está na hora de começarem a amadurecer, está na hora de começarem a estudar sobre a defesa civil, né? Porque se isso não acontecer, mais pessoas vão morrer, mais tragédias vão acontecer em outras partes do Brasil, como o Rio Grande do Sul, a Amazônia, o Centro-Oeste, né? Infelizmente, a gente precisa falar a verdade. Infelizmente, a gente precisa colocar o dedo na ferida, porque senão as coisas não acontecem, as coisas não vão ficar da mesma forma. Acho que parou, acabou de passar pano, entendeu? A gente tem que falar real, falar o que está acontecendo. Muitas das consequências, tudo o que está acontecendo agora são consequências de má gestão e são consequências de omissão pública em relação à gestão de riscos, né? A gestão de riscos. Então a gente, como eu falei, não estou aqui para atacar presidente, governador, secretários estaduais. Eu tenho muito respeito por eles, mas a gente tem que, se a gente quer mudar, quer melhorar, a gente precisa falar, entendeu? Precisa cobrar. Assim como eu mudei essa minha postura, tá? Acho que eu já falei assim para vocês, porque eu sempre tentava colocar entre o limite mínimo e o limite máximo uma habilidade ali para você tratar alguma coisa. Mas quando uma criança de 4 anos quase morreu na minha mão, eu mudei minha postura totalmente. Eu mudei. Eu não ia conseguir conviver comigo mesmo sendo culpado, mesmo que indiretamente, da morte de uma criança. Eu tive que mudar, eu tive que ter esse impacto na minha vida para dizer, cara, 8,80 e pronto, é assim, pronto. Porque a gente não existe tolerância
Não existe tolerância para desastre. O desastre acontece. Acontece. O problema é o seguinte: a falta de inoperância para prevenção e preparação da sociedade junto aos desastres. Sim, e aproveitando, antes de eu passar para a terceira pergunta, já quero deixar o convite para a doutora Cleonice. Se quiser fazer uma live com a gente, fica à vontade. E vocês podem usar o GIB para fazer protesto, para engajar a luta de vocês. O GIB está aberto. Eu falo isso para todos os nossos colaboradores. Vocês não estão sozinhos, não é, Cris? A gente compra essa briga junto com vocês. Vocês podem usar o GIB, quiserem falar de algum assunto, não precisa esperar a gente convidar. Falar, Rita, eu quero falar sobre esse assunto. Posso falar no GIB? Está aberto para vocês, tá? Agora, pegando o gancho da resposta que você deu para a pergunta da Cris, vem a terceira. Prevenção a tragédias climáticas é muito onerosa aos cofres públicos? Se eu falar que é oneroso, é gasto de tempo, de recursos públicos, de dinheiro público, de interferência na mudança da urbanização, é gasto. Mas, com certeza, o impacto de um desastre ele gasta muito mais que uma prevenção. Exatamente. Está provadíssimo, entendeu? Tem uma amiga minha, a doutora Rita, também a doutora Rita de Geografia, ela fez um trabalho recentemente, eu não sei exatamente os dados, assim, eu vou dar um número aproximado. A doutora Rita, a doutora de Geografia, né, ela fez um estudo em Barra Velha, lá no litoral norte de Santa Catarina, uma vez, que em 10 anos de desastre só de erosão costeira, o município recebeu de dotação orçamentária para ações de emergência, recuperação e salvamento, enfim, de recuperação de vias públicas, em torno de 54 milhões de reais. Né? Mas o que foi destruído, o que foi gasto, o que foi perdido, o que foi impactado, inclusive nas outras políticas públicas, passou dos 130 milhões. Então, essa conta nunca fecha. Então, eu estou dando o exemplo de Barra Velha, porque acontece em outros municípios. Então, por mais que o Rio Grande do Sul receba lá não sei quantos bilhões de reais, a conta nunca fecha, porque o impacto do desastre ele pendura por anos. Né? E só quem sente, não é a prefeitura que sente, quem sente é os empresários, quem sente é a população. Então são as pessoas que pagam os impostos que sentem. Né? Então, a gente, o funcionário que sente. Então, a gente tem que entender que a falta de prevenção ela impacta muito mais que você gastar dinheiro na prevenção e preparação da sociedade. A gente fala de prevenção, mas a preparação da sociedade também tem que estar incluída nesse sistema, porque ela faz parte do sistema de proteção e defesa civil, não é a parte. Né? Esse é outro problema que a gente tem. A defesa civil, em todas as suas esferas, criaram uma bolha que a sociedade fica no seu contorno ali. Não, ela faz parte, a sociedade ela faz parte. Não se faz defesa civil sem a participação da população, sem a participação dos empresários, sem a participação da comunidade. Então, sem a devida ação junto com a comunidade, quem te dizer para você que está fazendo defesa civil está mentindo. O Elton, até porque eu acho que é sempre muito importante a gente colocar que a participação da sociedade civil é de suma importância, de importância primária. Primeiro, nas nossas ações, né? Porque tudo parte das nossas ações. Um simples jogar um lixo fora do lugar correto já está impactando no meio ambiente, pode causar uma tragédia a partir do lixo que você jogou no lugar errado, né? Então, a gente cobra do poder público, mas a gente tem que ter a nossa consciência individual, de fazer a nossa parte. E a outra, já que a gente está nessa semana que é uma semana de muitas decisões e de decisões sérias,
é a responsabilidade principal, é a hora de apertar o botão ali. É a troca que você faz do teu voto por, um bloco de tijolo, por uma fila que você está furando, como a gente fez uma live outro dia, uma fila que você está furando no SUS. E o que que você está fazendo? O que que vai acontecer depois? Então, tudo isso é responsabilidade nossa, individual também, que vai impactar em todas as outras coisas que, numa hora de desastre, você tem que pensar onde foi que eu também contribuí para isso, né? Exatamente. Sempre. Eu sempre digo que as políticas públicas de saúde, educação, segurança pública, eu falei educação, né? Turismo, infraestrutura, urbanização, água, esgoto, estímulo a empreendedorismo, a construção civil, enfim, tudo isso é importante, mas tudo isso vai por água abaixo, literalmente, se não tiver uma gestão de riscos e uma gestão de desastres dentro da Defesa Civil e nos órgãos correlatos dentro da prefeitura e fora da prefeitura. Então, não tem como escapar. O Brasil poderia ser mais competitivo, os estados poderiam ser mais competitivos, os municípios podem ser mais competitivos se tiver uma gestão de risco eficaz. Por quê? O empreendedor, ele vai onde ele tem uma melhor logística, ele tem uma melhor infraestrutura e também uma melhor segurança para ele, para os investimentos. Então as pessoas têm que começar a ter esse olhar junto à defesa civil, esse olhar peculiar. Porque tendo uma defesa civil forte, vai ter um município forte com capacidade de acolher investimentos e gerar emprego, gerar renda, né? Arrecadação de impostos. Então, se ainda olhar a defesa civil como um puxadinho de qualquer coisa, pode ter certeza que o empreendedor não vai olhar com outros olhos. Até porque lá fora já está tendo a gestão de riscos faz tempo, entendeu? No meio empresarial. E aqui só alguns segmentos estão trabalhando de gestão de riscos. Os bancos, principalmente, né, estão bem avançados, as mineradoras, depois do ocorrido lá no desastre Mariana e Brumadinho, estão trabalhando já a gestão de riscos, transportadoras estão fazendo isso também. Então, por que ainda não se faz gestão de riscos dentro das prefeituras? Né? Não se faz gestão de continuidade de negócio dentro das prefeituras, onde os serviços públicos têm que ser continuados, mesmo com o impacto de um desastre, para a normalidade ela vir o mais rápido possível. Porque quanto mais a normalidade vir depois de um desastre, mais rápido possível, menos custos, menos dinheiro, menos problemas e a comunidade, os munícipes vão ter com relação a esse desastre. E reconstruir, né? Reconstruir sempre melhor. Então, tudo que eu falei para vocês, olha a importância da profissionalização da defesa civil. Qualquer outra profissão precisa de profissional. Contador precisa de um cara formado, administrador, para você trabalhar em alguns segmentos precisa ser advogado, ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. E por que raios na Defesa Civil não tem gente, não tem abertura para os formados em técnico de Defesa Civil ou os especialistas na área? Então, assim, é muito louco isso. No Brasil, você ter um órgão como proteção e um sistema como proteção e defesa civil tão importante e tão jogado às traças, principalmente na questão de profissionalização. E o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, né? Com um vasto leque para ocorrer tragédias. Né? E agora, será que o Rio Grande do Sul tem gestão de risco depois dessa tragédia toda das chuvas? Eu tenho um professor que ele sempre falou assim para mim: quando o desastre é materializado, né, houve fracasso em algum lugar. Não que o desastre não venha, os ciclones extratropicais, os incêndios, as enxurradas, os alagamentos, não que isso não venha,
mas a tua capacidade de resiliência, a tua capacidade de prevenção, preparação e resiliência junto ao impacto destrutivo desses desastres vão determinar se você fez a lição de casa ou não. Infelizmente, né, Rio Grande do Sul não fez a lição de casa, teve inclusive alertas ignorados, né? Como eu falei, não estou aqui para botar o dedo em ninguém, mas a gente tem que falar o que aconteceu. E digo para você, Querida, que é para ver se eles tomam vergonha na cara. Tem que colocar. não vai ter, entendeu? Então, está na hora de a gente agir de forma proativa. Eu tive a oportunidade de conhecer outras defesas civis de outros países. Inclusive, eu sou membro do painel consultivo da Disasters Expo USA, que aconteceu em março em Miami e agora em setembro em Los Angeles. Então, se você fosse testemunho do que foi visto lá, você fica abismada. Meu Deus, o que a gente está fazendo no Brasil? O que estamos deixando de fazer no Brasil? De empregar financiar profissionalização, né? Não precisamos criar universidades para isso. Já temos, o próprio Instituto Federal Catarinense tem a proposta de levar o único curso técnico de defesa civil, que é em Camboriú, para todo o Brasil. Tem as outras universidades que podem ser fomentadas, os cursos, as especializações, os mestrados e doutorados, abrir mais doutorado, ter concursos públicos, gente, para proteção, para esses profissionais formados em academia para proteção e defesa civil, tanto nos municípios, estados, né, nos estados e governo federal. Então está na hora de a gente profissionalizar a defesa civil brasileira, porque a gente já é cansado, sinceramente, às vezes eu fico cansado de falar sempre a mesma coisa, né? Sempre o óbvio, sempre o, né? E parece que a gente está desconectado assim, com a realidade, está desconectado com outras agências de emergência no mundo todo. Então a gente precisa. Eu vou até aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o primeiro manual de defesa civil no Brasil, de 1942. Eu vou ler um trechinho de uma relíquia, tá? Inclusive está na minha dissertação. Esse é o primeiro manual. Alerta Catecismo da defesa passiva e antiaérea. O primeiro manual em português, né? Então, assim, ó, a razão de ser desse livro, eu sempre falo, em matéria de defesa passiva antiaérea, né, no caso atualmente a defesa civil, nada pode e nem deve ser improvisado. Tudo deve e pode ser previsto e organizado antes que o perigo seja desencadeado, pois que, em face do perigo, a improvisação equivale a uma irrecorrível sentença de morte. Isso em 1942 falando, gente. Então, cadê a prevenção? Cadê a preparação? Cadê a mitigação? Cadê os investimentos em defesa civil? Até quando a população vai se contentar e pagar do seu bolso todos esses prejuízos, todos os dramas, os desastres pessoais que elas têm nas suas famílias, na sua casa, no seu emprego, na sua economia, na sua empresa. Então a gente precisa mudar, né? Temos muitos profissionais que pensam como eu, estamos aí, infelizmente somos poucos, mas estamos. Então a gente está à disposição dos órgãos públicos para ajudar. Só que é cansativo a gente falar essas coisas. A gente é tido às vezes como inimigos, né? As portas são fechadas, as oportunidades às vezes não vêm porque acham que não se deve criticar. Uma crítica minha também vai para o jornalismo. A mesma coisa.
Porque ninguém, quando é política, quando é futebol, quando é qualquer outra saúde pública, eles fazem, trazem informação e colocam suas críticas perante a sociedade, perante a TV, o jornal. Só que quando acontece com a Defesa Civil, tudo que falam, beleza, é isso aí, ninguém questiona, os jornalistas não questionam, né? Então a gente precisa mudar isso. Tem colegas que são jornalistas que fez mestrado comigo, a gente conversa como eu falei, é o reflexo. Ninguém sabe o que é defesa civil, gente. Então, assim, se você sair daqui na rua e perguntar qual é a missão da defesa civil, eles ajudam quando chove, né? Então é isso. Então a gente precisa mudar isso para que as coisas comecem a mudar o contexto. Sabe o que é, Elton? Falar de defesa civil não é vistoso. O político gosta de fazer obra para ser lembrado, aquela ponte foi o político tal. Agora, ninguém vai lembrar, aquele político investiu em defesa civil. Infelizmente, é isso que acontece no Brasil, né? Infelizmente. Bom, a Cris faz a próxima pergunta. Elton, qual que você acha que... não sei, eu acho que não achar a gente já nem acha mais, mas qual a tendência do clima para daqui um horizonte pequeno, tá? Uma década. Assim, a pessoa mais adequada para falar isso seria o Dr. Marcos, lá de Porto Alegre. Ele é climatologista top. Também tem outros colegas climatologistas que poderiam dar um panorama mais assertivo. Mas assim, uma década é um ano, gente. É um ano, 2 anos, 3 anos. Eu vi um estudo científico de uma tese de doutorado em que na ilha São Pedro, São Paulo, aqui que é um dos pontos mais distantes do nosso território ultramarino aqui no Brasil. E eles a doutoranda que estava hoje é doutora, né, estava vendo isso, ela estava medindo a capacidade de vida dos corais, algo assim. Então ela concluiu que a última vez que os corais estavam morrendo de uma forma tão acelerada assim era 9.000 anos atrás, algo assim. Então, ela conseguiu provar através dos corais que o mar realmente ele tá subindo, porque a luz solar ela deixa de dar incidências, né? Nos corais, não tem fotossíntese, enfim, uma série de fatores que eu não, como eu falei, eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre a climatologia, né? Mas não espere 10 anos. 2 anos, 1 ano. Olha o Rio Grande do Sul, o impacto que deu entre 2 desastres, não deu 1 ano. Né? Os incêndios florestais. E a gente não é mais o El Ninho. A gente está entrando no período do Laninha. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Olha o que aconteceu no mundo. Incêndios florestais na Europa, Portugal estava sofrendo demais com incêndio florestal, Grécia, Portugal. Mas uma coisa interessante, eles fazem, apesar do impacto do desastre, eles fazem prevenção. Até postei no meu Instagram uma vez, só para eu gosto de fazer uma provocação, né, de vez em quando, quase sempre. Uma foto que eu tirei uma vez do hidrante que está no meio do mato, né? Eu perguntei pro meu compadre, por que o cara é um hidrante no meio do nada? Daí é questão de logística, questão de resposta dos bombeiros, né? Investimento em prevenção, investimento em preparação, enfim. Então, a gente precisa ter esse olhar mais apurado, mas para isso temos que sair da nossa zona de conforto, entendeu? Zona de conforto. E digo, a sociedade, a classe política, os empresários, e até a própria academia, né? Precisa colocar mais o pé no chão lá da realidade ali, né? Então, sim, a gente precisa. É uma questão de sobrevivência no mundo todo.
60% das praias estão tendo graves ações de erosão costeira, mas ninguém fala sobre isso. Então, é uma outra situação climática, as secas, a desertificação do bioma da Caatinga, a desertificação do bioma dos Pampas, ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre a quantidade de nascentes que estão morrendo. A gente precisa de água, né? Que estão morrendo porque estão aterrando irregularmente, né? Muitas autoridades fecham os olhos, né? Ou construções irregulares, principalmente nas zonas costeiras, né? Que, eu sei, eu faço. Cara, para fazer qualquer coisa precisa de uma pesquisa científica, pesquisa técnico-científica. E depois, em cima das pesquisas, com essa pesquisa, fazer o projeto, os dados da pesquisa. E muitos pegam dados da internet para dizer que fez pesquisa e jogam para fazer projeto. Acontece muito Ctrl-C, muito Ctrl-V, eu sei que fazem. Sistemas de drenagem urbana, que é uma vergonha, também Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não leva em consideração a precipitação de chuvas do município, a quantidade a capacidade do sistema de drenagem, enfim. Então, se você vê muitas ruas, é porque é um sistema ineficiente ou inexistente ou com a capacidade subestimada, né? Então, é fácil a gente ver os problemas, né? Quando você é técnico, você vê esses problemas. Então, o prefeito tem que usar mais a própria Defesa Civil, até para ajudar na sua gestão. Porque, às vezes, outros profissionais, não são todos, né? Tem profissionais muito competentes, mas vamos fazer Ctrl-C, Ctrl-V, ninguém vai entender mesmo. Não, opa, é bem assim. Então, o prefeito tendo a Defesa Civil do seu lado, pode ter certeza que é sucesso. Você me lembrou uma conversa que eu tive com um amigo nosso, a Cris sabe quem é, o Cláudio. Ele mora em Goiás e está sempre em contato com o pessoal de Brasília, né? E ele ficou assustado que ele foi numa reunião sobre o clima. E ele está desesperado. Ele falou assim, Rita, daqui a 2, 3 anos não vai ter água em São Paulo. Eu acho ele um pouquinho exagerado, mas assim, eu sei que no fundo, a gente está caminhando para isso mesmo. Então, assim, esse é o momento da sociedade, pelo menos os mais esclarecidos, cobrarem um posicionamento com relação a isso, porque as coisas, como a gente já falou, estão acontecendo muito rápido. Né? Muito rápido mesmo. Eu não esperava ver o que eu estou vendo e a gente está vendo agora. Mas é muito triste isso, né? E para finalizar, e depois se a doutora Cleonice, né, se eu não me engano, se ela quiser entrar, ainda cabe espaço na live, se ela quiser fazer alguma consideração. E ela entra. Então, mas dá para entrar, cabe mais uma pessoa. Eu vou fazer a última pergunta, depois eu vou deixar o Elton fazer as considerações finais. Se a doutora Cleonice quiser entrar, é só chamar aqui. E depois eu vou fazer a minha consideração final, que eu gosto de encerrar a live dando o meu recado, tá bom? Como o poder público pode amenizar os efeitos das mudanças climáticas, Elton? Climáticas. Fazendo a parte dele, fazer o que está na lei. Mas é bom sempre reforçar. Muitos governantes fazem leis que não cumprem a própria lei. Me diga, não existe uma defesa civil no Brasil que cumpra todos os itens, todos os parágrafos do artigo 8º da Lei 12.608. Não cumprem. Quiçá o Estado do governo federal, entendeu? Então, assim, se cumprissem integralmente a lei, todas as três esferas, metade dos problemas já estavam resolvidos. Olha só. E outra coisa, Defesa Civil Estadual e as defesas civis estaduais e as defesas civis e a Defesa Civil Federal tem que ouvir a ponta, tem que ouvir quem realmente trabalha no desastre, que é o coordenador da Defesa Civil Municipal. Né?
na ponta, que sofre, que perde a saúde, né? Que toma tarja preta lá porque não consegue mais dormir, porque qualquer chuvinha já fica em alerta, perde a saúde por causa disso. Muitos colegas meus estão fazendo tratamento de saúde mental por causa disso. Eu acredito. Então assim, ouvi mais a defesa municipal. Aqui em Santa Catarina, temos um pouco mais organizado isso, que temos os colegiados. Temos a FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, que tem um colegiado estadual de defesa civil, formado apenas por os coordenadores presidentes dos colegiados regionais, e temos, se não me engano, 21 colegiados regionais de defesa civil das associações de municípios regionais ali, né? Então, isso é importante, é uma força a mais que a gente precisa, mas eles precisam se organizar, os municípios precisam se organizar e não esperar o milagre vir do céu. Arregaçar as mangas e focar, entendeu? Buscar seus direitos, buscar melhores condições de trabalho, buscar profissionalização. Eu não sou contra cargos comissionados. Eu acho que é importante ter os cargos comissionados para ter pessoas de fora tendo boas e novas ideias dentro dos efetivos. Mas também temos que ter os efetivos, né? Precisa ter efetivos. Então, a gente necessita, como eu falei, necessita concurso público urgente nos municípios, estados e governo federal de pessoas com qualificação técnica e acadêmica na proteção e defesa civil. E assim, planejamento. Nenhuma empresa trabalha sem planejamento estratégico. Nenhuma. E a gente vê muitas prefeituras, apesar dos planos de governo, né? Apesar dos planos diretores municipais, apesar dos planos municipais de redução de risco de desastre, que muitas vezes é ignorado, né? Trabalhar a favor do vento, né? Só na forma reativa. Então está na hora de realmente ser gestores, planejar, executar e melhorar, fazer melhoria contínua. Professora Cleonice. Aí temos uma nova colaboradora. Boa noite, doutora Cleonice. Boa noite a todos e a todas, obrigada pelo convite. Estou assistindo aqui a todos vocês e é um prazer inenarrável estar aqui nesse momento. Sempre acompanho e muito obrigada por esse momento. Assistindo e contribuindo muito aqui nos comentários, que eu estou só acompanhando aqui, lendo. Eu me seguro um pouco, né, para não contribuir mais. Imagina, fica à vontade. Pode até fazer live, a próxima live pode ser com você, sem problema nenhum. É isso aí. Obrigada, a gente adora uma live feminina, né, Rita? Como eu vi um comercial, a gente tem que mulherar a política. Então a gente tem que mulherar mais ainda a sociedade, né? Não, nada contra você, Elton. A gente adora você, ó. Mas eu sou a favor, quer ver, ó, eu deixo eu pegar aqui um livro aqui. Deixa eu ver se tem. Enquanto o Elton pega o livro, é exatamente importante isso que vocês estão falando com relação às mulheres na gestão de risco e desastres, porque o que a gente sempre vê, e aí eu vou falar por experiência própria, é que muitas vezes as mulheres nem são levadas a sério nesse meio. Pois é. E muitas mulheres que eu vejo que desistem no meio do caminho justamente por esse motivo, porque tentam trazer uma tecnicidade, tentam trazer a pesquisa, a extensão e o ensino, e até provar que não, né, que estão ali falando de fato fatos e trazendo conhecimento, pena bastante, né? Mas isso não é desmotivador. Eu acho que precisa ser um incentivo para que as mulheres cada vez mais sintam-se pertencidas à gestão de riscos e à gestão de desastres. E até o Eduardo está colocando do curso técnico em defesa civil, né? Eu estou ainda atual coordenadora do curso técnico em defesa civil, e até o Elton é um grande parceiro nosso aqui no Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. Eu vi que tem alunos, inclusive, aqui assistindo, que trabalham nas defesas civis, inclusive,
E uma das metas que foi colocada para a SEDEC, na Defesa Civil Nacional, se eu não me falha a memória, meta 6, é a expansão do curso técnico em defesa civil, que nós estamos propondo, né, uma pactuação para a expansão do curso técnico com o MEC e com a SEDEC, né, com a Defesa Civil Nacional. Estamos aí desde março do ano passado, e estamos aguardando aí a Defesa Civil Nacional, então, dar o retorno nos próximos dias com relação ao próximo ano, se nós vamos contar com a Defesa Civil Nacional para esse projeto ou nós vamos seguir com o MEC para levar o curso técnico em defesa civil aí para profissionalizar todas as regiões, né? Nós vamos começar aí nas 5 macro-regiões do país. E o objetivo é que todos os estados tenham para fomentar a política pública com relação à gestão de riscos e à gestão de desastres. Hoje só Então, esse é o nosso Legal. Muito bacana. Desde 2015 nós temos, Mas e só em ele era um curso Camboriú. presencial só em Camboriú. Nós temos alunos do Rio Grande do Sul, nós temos alunos de Goiás, nós temos alunos de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, no último processo seletivo, nós tínhamos alunos requerendo vaga de todos os estados brasileiros. E hoje ele é EAD, né? Antes ele era presencial. E esse foi um dos motivos que nós levamos esse projeto para o MEC, para levar para todos os estados brasileiros, pela alta demanda que nós temos aqui em Camboriú. Então, nós estamos aí numa expectativa muito grande de que nas próximas semanas nós tenhamos aí essa pactuação realizada com sucesso para a gente começar a levar mais tecnicidade para esse Brasil afora, porque, como bem o Elton falou brilhantemente, senão, a proteção e defesa civil é gestão, né? Então, nós precisamos fazer gestão, seja gestão de riscos, seja gestão de desastres, e sem gestão de riscos não há gestão de desastre, e isso a gente está vendo diariamente, né? Não precisa nem estar escrito em lugar nenhum, está a olhos vistos, né? Que sem gestão de riscos está difícil de fazer gestão de desastres, né? Não tem. Parabéns pela iniciativa. Pode divulgar no GIB, pode fazer live. Se eu não puder fazer, a Cris faz, entendeu? Mas assim, eu gosto muito de fazer live com o Elton, estou gostando de conversar com você, gosto muito de fazer esse tipo de live, porque a gente esclarece. Mesmo que não tenha muitas pessoas assistindo a live no momento, a live fica ad eterno. Então, depois eu vou vendo o insight do Instagram e muita gente viu a live depois. Então, assim, é interessante a gente fazer esses temas, falar sobre esses temas importantes, porque isso vai plantando uma sementinha na cabeça do cidadão, a gente vai deixando um legado. Por isso que eu sou, assim, insistente, eu não desisto nunca. Para desistir de alguma coisa, é porque realmente eu não vejo mais solução. Eu insisto na conscientização, eu acho interessante fazer esse tipo de live, por isso que já deve ser a 3ª ou 4ª live que o Elton faz com a gente, porque eu gosto muito do jeito que ele explica, né, do profissionalismo dele. Estou gostando de conversar com você, e eu acho que é isso, não pode desistir. Tem que insistir, tem que ter foco, tem que ter meta, porque só assim a gente vai conseguir mudar, começar a mudança que a gente deseja para as futuras gerações. E assim, eu gostaria de fazer um pedido aqui. Divulguem essa live que está sendo muito interessante, como todas, né? Mas essa em especial, porque é a semana que antecede a eleição, e é muito importante a gente votar consciente e cobrar de quem a gente vota. A gente tem que anotar o candidato que a gente escolheu e cobrar dele, porque hoje em dia está fácil, você tem internet para fazer isso. Você não precisa ficar fazendo confusão na frente do gabinete. Você cobra através da internet. Então, divulguem muito essa live, divulguem para os seus amigos, entendeu? Porque é importante, é uma coisa muito séria. A eleição municipal, ela é tão ou mais importante do que a eleição federal, porque é o nosso entorno, é onde a gente está vivendo. É importante ter consciência disso. Eu ia até encerrar a live falando isso, mas eu sei que o Elton ainda vai querer falar alguma coisa, então, assim, a minha mensagem é essa, gente. Divulguem essa live, ouçam o que esses profissionais maravilhosos estão falando, parem para pensar nas futuras gerações, porque é muito preocupante o que a gente está vendo que vai acontecer e está acontecendo muito rápido. Eu tenho uma filha de 17 anos, eu fico pensando o que vai ter para ela daqui para frente. Então, assim, divulguem ao máximo.
exaustivamente, ouçam o que esses profissionais estão falando, vocês me deixam orgulhosa de saber que, assim, eu sei que existe uma luz no final do túnel, eu sei que existem profissionais que estão preocupados. Então, assim, eu agradeço muito. Se a Cris quiser falar mais alguma coisa, eu não vou falar mais, porque daqui a pouco eu vou chorar, gente. Sério, que me emociona falar sobre isso. É um tema que me emociona muito, porque eu pensar no futuro. Então, Não, eu assim, eu queria muito quero só, agradecer. eu Eu queria quero muito só agradecer completar o ao que você Noel e a doutora. disse, porque nós somos mães de filhos adolescentes, jovens, e eu acho que para pais não tem nada mais assustador do que pensar num futuro e ter medo do que vem, né? Do ter medo. A gente já vive espantado. Então eu estou bem preocupada também, mas de alguma forma é o primeiro ano de que meu filho vai votar. E hoje eu estava conversando com ele sobre isso, sobre a responsabilidade dele a hora que ele for fazer o voto dele. Então, eu convoco as pessoas que forem assistir essa live essa semana para que pensem sobre isso, porque é de muita responsabilidade o que a gente vai fazer. Essa conversa aqui. Ah, mas o que tem a ver com política? Tem tudo a ver com política, né? Cada passo, cada coisa que a gente faz é político, e não é político da pessoa, a gente não está falando de pessoas, a gente está falando da nossa vida, das decisões que a gente toma, que vão impactar na vida dos outros. Então, o que eu quero, a minha mensagem é essa, que a gente tenha muita consciência das nossas decisões individuais para que vão impactar nos outros. Quero muito agradecer vocês dois. Muito obrigada. As portas do GIB estão abertas para vocês sempre. E que o trabalho de vocês é maravilhoso. Não desistam, precisamos de pessoas como vocês e como todos os outros que estão aí com a gente, que eu percebi que são todos amigos, e como você disse agora, né, Cleonice, que são alunos também. Então, muito obrigada por vocês estarem persistindo aí. Muito obrigada. Elton, você quer falar alguma coisa? Bom, por que perguntou? Né? Só para avisar, tá? Isso aqui, eu sou, vocês sabem que eu sou colecionador de itens históricos da Defesa Civil. Acho que no Brasil acho que são os maiores. Isso aqui é um livro em inglês, né, britânico, sobre a história da mulherada na Defesa Civil. Só para entender, as mulheres também foram fundadoras da Defesa Civil. Enquanto os homens foram lutar no fronte europeu, as mulheres tiveram que aguentar o tranco, né, dentro da Inglaterra contra os bombardeios nazistas, né, proteger as famílias, proteger os seus filhos. Então, um exemplo real que eu dou para vocês é a falecida Rainha Elizabeth, que trabalhou na Defesa Civil como motorista de ambulância. É um orgulho muito grande saber disso. Então, as mulheres que estão na Defesa Civil, elas precisam se ponderar, porque elas não podem ser deixadas de lado, mas elas também não podem ficar, digamos, não submissas, né? Mas mostrar também que tem a tecnicidade, que mostrar que também tem o seu valor diante de toda a gestão de defesa civil. Então, eu faço algumas palestras, eu pondero muito a questão das mulheres. E no ambiente que a gente está, a gente precisa delas. E elas também são uma das fundadoras da Defesa Civil Mundial. E dizer para vocês que a gente está lutando, professora Cleonice, a gente está dando a cara a bater aí, a gente está levando porrada, né, por defender os ideais da Defesa Civil, defender a profissionalização da Defesa Civil. Quero puxar a orelha dos técnicos de Defesa Civil, porque a gente está defendendo os seus interesses e vocês devem defender os seus interesses, defender a sua profissão. Os técnicos, os especialistas, os mestres, os doutores também têm que defender a sua profissão. Nada cai do céu, tá? Nada cai do céu. Então, assim, coragem, tenham coragem de mudar a Defesa Civil. E a gente precisa de pessoas corajosas, mulheres corajosas, homens corajosos, que sejam capazes de guerrear em favor de um Brasil melhor, de uma Defesa Civil melhor, onde os desastres não sejam relados apenas a uma tragédia humana,
que a gente consiga olhar os desastres de olho no olho e vamos enfrentar esse desastre, entendeu? Vamos ser preventivos, vamos nos preparar e ser resilientes às ações dos desastres. Não mais amedrontados, não mais recuados, mas enfrentando, olhando nos olhos. E quem estiver a favor disso, venha com a gente. E sempre lembrando, né, que desastres não são naturais, a omissão causa desastre e a injustiça causa desastre. É verdade. Professora Cleonice, acho que sobrou para você na live. Eu gostaria de agradecer esse breve momento que eu entrei aqui, mas eu já estava desde o início e confesso para vocês que quando eu entrei eram 8 horas, eu disse, meu Deus, eu perdi, depois que não, é 8h30, então já me deu até uma agonia. Mas eu quero dizer, talvez o recado que eu tenha para dar é que a gestão de risco e gestão de desastres, ela é da iniciativa pública, ela é da iniciativa privada, e ela é de cada cidadão brasileiro. E como são eleições municipais, todos devem ter esse comprometimento em votar naquele candidato que vai propor e que vai, de fato, se comprometer em fazer gestão de riscos. E um dos pedidos que nós fazemos, e a gente vê em vários concursos públicos, que há vagas que só faltam, quando eles abrem o edital, para trabalhar na Defesa Civil, só falta ter o nome da pessoa no edital que vai ocupar a vaga, que tenham mais lisura no processo, que olhem para seus municípios como pessoas que precisam de ter gestão de risco, que precisam da seriedade com esses seres humanos. E é por isso que eu acho que vale a pena parar um pouquinho, ver o plano de governo. O voto pode sim mudar uma realidade do município, e o voto ele vai mudar a realidade da vida, porque eu sempre digo, se uma pessoa faleceu em virtude da falta de gestão de riscos e gestão de desastres, todos nós falhamos, de uma forma direta ou indireta, ou por omissão, ou por negligência. Tentar calar as pessoas que estão tentando mudar um pouquinho esse sistema que vem, né, de muitos anos, isso faz parte do processo. Não deveria fazer, né, porque as pessoas estão morrendo pelos desastres, e isso nós estamos falhando, né? A proteção e defesa civil, a gestão de continuidade de negócios que o Elton tão brilhantemente fala, e a autoproteção que a gente defende muito, porque as pessoas têm a sua participação, né? Elas não podem também terceirizar a sua responsabilidade. E eu acho que é o meu apelo para que as pessoas tenham sensibilidade e tenham inteligência, porque sem conhecimento as pessoas não vão ter discernimento de qual é o candidato melhor para a sua vida a médio e a longo prazo. Quando a gente vê compra de voto, isso é entristecedor quando a gente vê que eles não estão preocupados na mudança de uma realidade própria, né? No seu bairro e no seu município, no seu estado, no seu país. E para encerrar, eu tive eu fui fazer uma viagem fora do país e a pessoa me perguntou assim, era motorista de táxi, e aquilo bateu muito forte em mim, e eu fiquei pensando alguns meses sobre isso. Nos municípios do Brasil, o que acontece em que os gestores públicos não fazem gestão de riscos? Por que não faz? Deixa os desastres acontecer para as pessoas morrerem. Eu não entendi direito, achei que eu não estava, que o meu inglês estava meio ruim, eu não estava entendendo a pergunta dele. E aí eu pedi para ele repetir. Aí ele falou assim, os gestores públicos no Brasil, eles fazem questão que as pessoas criem uma dependência pelo mínimo possível ou coisas piores? Eu disse, de forma alguma, isso... eu não consegui respondê-lo, eu disse que aqui nós trabalhamos arduamente para que as pessoas não percam suas coisas e muito menos a vida, mas eu posso dizer para vocês que isso bate, né, em qualquer pessoa que lute pela vida, independente se é na gestão de risco ou é na gestão de desastres. Então a gente precisa mudar isso, nós precisamos mudar. E quando, para encerrar, quando um dos meus alunos que trabalha em defesa civil, que estava numa situação de desastre,
ele chegou para atender determinada área e eles viram que ele estava com o colete da Defesa Civil, porque era da Defesa Civil, ele teve que sair da área porque acharam que era um político, né? Ou disse assim, lá vem políticos de novo com o colete da Defesa Civil. A que ponto nós chegamos, né? Então, um político não tem que vestir colete da Defesa Civil no desastre, tem que vestir antes na gestão de risco e fazer a gestão de risco de fato. E eu peço que se profissionalizem as defesas civis, que façam concursos públicos sérios, honestos, com profissionais que realmente sejam formados na área. E pode ser de todas as categorias, né? A gente não está dizendo, pode ser engenheiro, pode ser esse, pode ser aquele outro. Todas as categorias fazem parte, mas precisam se profissionalizar na gestão de risco e na gestão de desastres. Muito obrigada e fico à disposição de vocês. É um prazer falar com vocês e com todo mundo que está aqui também na live. Muitíssimo obrigada por essa importância e esse respeito por mim, pela instituição que represento e estar aqui com o Elton, que é um incansável. Muito obrigada. Obrigada. Até breve. Queria agradecer a participação de todos. Divulguem essa live, pessoal, porque é muito importante, tá? E uma boa eleição para todos. Lembrem-se, voto consciente. Depois acompanhem a gestão de cada político que vocês elegeram. Isso é muito importante. Um abraço a todos, boa eleição para todos. Obrigada, Elton. Obrigada. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.